Programa Mercado de Ação retorna agora. Coronel Martins, lhe tirei a palavra antes porque a sua resposta é extremamente importante e ela ficaria pela metade. Então eu peço que o senhor retome o tamanho e a ação da Defesa Civil, o que ela dispõe para a nossa emergência. Eu comentava que é importante a gente aproveitar esse espaço para a gente poder esclarecer a comunidade que a Defesa Civil não trabalha como bombeiro que tem digamos, uma força de pronto emprego. Nós trabalhamos na gestão do evento. Então, nós nos aproximamos para fazer com que o sistema de defesa civil que compõe o município, Estado e União, ele funcione. Então, quando o Estado, que é o primeiro ente, que ele dá o primeiro atendimento, e as suas necessidades ou sua capacidade ela começa a se esgotar, a Defesa Civil entra para verificar onde é que ela pode buscar recursos, tanto no Estado quanto a nível federal, tanto seja recursos humanos, materiais, equipamentos que são necessários, quais os órgãos que dispõem e como a gente pode acessar. Nesse momento, nós utilizamos os órgãos estaduais, como o CE, Corsã, e órgãos federais, como as Forças Armadas, para apoiar nesse evento. Então, a gente verifica o que é necessário e a gente busca essas ferramentas que a gente possa proporcionar ao município, tanto em recursos humanos, equipamentos, como também em recursos financeiros que sejam necessários. A falta de cuidado do cidadão em jogar lixo e, enfim, criar todas as circunstâncias que colaboram para aumentar um evento. Um lixo tranca um bueiro gera uma enchente gera prejuízo, gera dor. Essa área já foge um pouco da Defesa Civil, mas ela gera um retrabalho, gera horas que podiam estar sendo usadas em outro tipo de atividade, em outros tipos de ações mais preventivas, mais orientativas. Ela não foge de uma ação da Defesa Civil porque ela é um assunto de prevenção. Então, a gente trabalha com campanhas educativas para evitar esse tipo de ação que é inadequado, a colocação de lixos em locais que não são próprios, digamos, a ocupação de terrenos que ficam próximos a áreas de risco. Então, é um trabalho preventivo que a Defesa Civil trabalha, né? Por exemplo, agora, que também é um assunto de Defesa Civil que a gente tem discutido muito, é a questão do mosquito da Aedes aegypti. Então, dessa campanha contra a dengue, zika, né? Então, a gente tem observado que as pessoas elas não têm uma educação de como tratar o seu terreno, como tratar... Ela não tem a responsabilidade. É a questão de educação, a gente não está acostumado com isso. Então, a gente tem trabalhado agora numa ação, digamos assim, pronta, indo nas casas, buscando a imprensa que nos abre esses espaços para a gente poder esclarecer do que é necessário e atuar preventivamente, em especial com campanhas nas escolas, que é o caminho que a gente soluciona a médio... A partir do momento em que é um pouco difícil entender que o cidadão não sabe muito bem como lidar. O cidadão sabe, sim, que ele não pode deixar lixo, que não pode acumular, e ele tem que proteger, se não a vida dos outros, pelo menos a vida dele e da família dele. É o mínimo que se espera em qualquer conceito de valor. Mas ele não está fazendo nem isso. Ele está deixando lixo, ele está deixando poças d'água se formar, ele está ajudando o Aedes aegypti a se fortalecer. Eu queria só, assim, esclarecer essa questão, em especial do Aedes. As pessoas não se deram conta do problema que nós temos. Esse é o principal foco. Não, isso é uma brincadeirinha, isso é um mosquito, isso não vai acontecer comigo, isso acontece no Nordeste. Se eu não viajar, isso não acontece comigo. Então, nós temos um gabinete de gestão do Aedes, que funciona na Secretaria da Saúde, e a gente tem visto que nós estamos tendo dificuldade de nos comunicar lá na Aquaponta. É mais fácil aqui em Porto Alegre a gente conseguir mobilizar todas as comunidades aqui, identificando os focos. Mas a gente conseguir chegar lá na ponta, lá no interior do estado, está sendo difícil. A gente conseguir fazer com que o gestor municipal ele atenda. Em especial que inicia a campanha, ou digamos a epidemia está começando agora, nós temos nesse período de verão prefeituras trabalhando com meio expediente. Nós temos com metade do efetivo, digamos, dos guardas de saúde, dos agentes de saúde municipais, metade em férias em janeiro, metade
em fevereiro. Isso foi constatado agora. Então, isso também nem o gestor público estava preparado para uma campanha dessa e não acreditava nessa questão. O nosso comentarista Santini tem uma frase que é muito boa. Deve funcionar pelo amor ou pela dor. Se não vai na boa, tem que fazer funcionar, de qualquer jeito. E até em fazer funcionar, mudar aqui um pouquinho, o empresário ainda reclama um pouco do PPCI. Está represado ainda a liberação dos alvarás de incêndio, a aprovação dos PPCIs? Como é que está essa história, Coronel? Acho que a tua frase se enquadra bem também nesse caso, pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente, né, nós tivemos essa tragédia em Santa Maria, mas a gente não pode esquecer que a Lei de Prevenção de Incêndio é de 1997. Nós vamos fechar o ano que vem 20 anos da Lei de Prevenção e aqueles que não fizeram 17 anos resolveram, depois da tragédia da Boate Kiss, encaminhar o Corpo de Bombeiros, os seus planos de prevenção, até porque a nova legislação passou a responsabilizar não só o bombeiro, o Estado, o município, mas sim responsabilizar o proprietário e os responsáveis técnicos por aquilo que é apresentado ao Corpo de Bombeiros. Então, a demanda cresceu de maneira geométrica e o Corpo de Bombeiros, até podemos dizer que diminuiu, encolheu. Um cresceu e outro encolheu. De maneira aritmética, Então, cresceu a demanda, o Corpo de Bombeiros, pelas circunstâncias, encolheu e estamos tendo bastante dificuldade em alguns municípios em atender a demanda, né? Tem se montado projetos em força-tarefa, com artifícios de remanejo de efetivo, pagando diária, muito através de hora extra também, para tentar conduzir 7 cidades hoje no estado que estão acima de 90 dias as análises e vistorias do Corpo de Bombeiros. Mas a dificuldade, até por questões financeiras do estado, é bastante grande, né? E o efetivo continua no seu direito, indo para a sua merecida reserva remunerada e deixando as fileiras e não está sendo recompletado esse quadro. Com o advento do acontecido lá com a boate, onde faleceram aquela enormidade de adolescentes, surgiu uma legislação nova também aqui no estado, mais rígida. Isso fez com que houvesse um tempo necessário de estudo e compreensão da legislação e que acabou por ajudar a represar um pouco. Esse represamento já foi superado? Não, ainda não. Até porque a lei por si só, ela não veio de maneira regulamentadora. Ela veio uma lei dizendo, olha, tem que ter extintor de incêndio. Ela não regulamentou, ela colocou também para o Corpo de Bombeiros, através de resoluções técnicas que regulamentassem que altura esse extintor, qual a distância, qual o tipo de extintor, se o extintor é vermelho, como é que funciona. Então, após a lei, ela passou para ser regulamentada pelos bombeiros, que estudando a lei, juntou a... E essa mesma lei disse que para o Corpo de Bombeiros emitir resoluções técnicas, ela criou um Conselho Estadual de Segurança e Proteção contra Incêndio e essas resoluções só poderiam ser aplicadas após passar por esse conselho. E só a criação do conselho levou 8 meses, né? Então, isso tudo gerou um grande represamento dos planos de prevenção do Corpo de Bombeiros, que agora começa a ser desafogado através de sistemas. Já colocamos no ar em teste o novo Sisbom, que entrou em 15 de janeiro, com alguns profissionais sorteados para testarem o sistema. O que é o Sisbom? Sisbom é um sistema de serviços de bombeiro, né? É onde o cidadão poderá entrar na internet, acessar o site do Corpo de Bombeiros e ver qual é a situação do seu plano, se já foi aprovado, se está com uma notificação de correção, quando é que vai ser a vistoria, né? Isso para planos simplificados, que são prédios com até 750 metros, 2 pavimentos, risco baixo, a partir provavelmente de 24 agora de março, ele já deve estar totalmente informatizado o sistema. Ele vai entrar com o PPCI pela internet e vai receber o seu alvará pela internet, não vai mais nos quartéis. A vistoria e a responsabilidade ocorrem de forma posterior. Isso, ele quase que é um PPCI, como a gente diz, declaratório, onde o responsável técnico e o proprietário se responsabilizam por alguns itens, o Corpo de Bombeiros, como a legislação determina, aceita e posterior faz a vistoria. Se chegar lá
tinha que ter um extintor declarado, mas não tem. Declarou e não está lá. A legislação previa a interdição do local daí. Isso que a sociedade tem que entender, né? Então vai compartilhar a responsabilidade agora com o empresário que está lá, com o proprietário. E com o proprietário. Porque antes saiu o extintor, roubaram, na boa, queimou a lâmpada, queimou porque queimou, na boa. Agora chegou a vistoria. Alguma coisa não está funcionando, é imediatamente responsabilizado e possivelmente interditado. Dependendo do sistema, é a interdição. Mas ficou bem claro as responsabilidades do Estado, através do Corpo de Bombeiros, do município, do proprietário, que deverá manter os sistemas operantes, e do responsável técnico, que é quem assinou a anotação de responsabilidade técnica para que os sistemas devessem ser instalados daquela maneira, conforme a lei determina. O responsável técnico, ele permanece durante a vigência do alvará ou ele é apenas do projeto de instalação? Não, o projeto e durante a inspeção do Corpo de Bombeiros vistoria. Tudo ok, emitido o alvará, a responsabilidade de manutenção dos sistemas é do proprietário. Coronel Martins, estamos nos aproximando ao final. Eu gostaria de uma manifestação da Defesa Civil orientativa ao nosso ouvinte. 30 segundinhos. Sim, nós estamos ali na Defesa Civil trabalhando arduamente para fazer com que o sistema de Defesa Civil funcione. Nós estamos à disposição de todos os coordenadores municipais de Defesa Civil para que nos procurem. Nós estamos fazendo workshops em todo o estado para fazer a difusão das técnicas e do que é necessário para que ele participe desse sistema, pedindo e estimulando que eles criem corpos voluntários, planos de contingência, e apoiando em instrução para que isso aconteça com tranquilidade, né? E estabelecer com um número mínimo os corpos, as coordenadorias municipais. Coronel Krukowski, 30 segundinhos para nosso Corpo de Bombeiros. Hoje nós já temos um site moderno, cbmrs.gov.br. Qualquer dúvida que tenham, denúncias, consulta o andamento do seu plano de prevenção, acessem o site. Tendo o número do PPC e o número da chave de segurança que está no próprio protocolo do Corpo de Bombeiros, acessa lá, vê todo o andamento do seu processo, dicas de prevenção, dúvidas frequentes, é um site bastante moderno. Se não conseguir resolver, entre em contato com a unidade mais próxima, que está no site também. Agradecemos a sua audiência, ficamos por aqui. Obrigado.